Olá pessoal, muita paz, boa tarde a todos. Então, dando sequência ao nosso último módulo, agora nós vamos falar especificamente do contexto da partida. Quando que a partida em massa da humanidade vai acontecer neste planeta? Então vamos entender isso com clareza, né? Então vamos lá. Hoje nós estamos vendo, se nós estudarmos a linha do tempo, né? Então vamos estudar essa linha do tempo para vocês entenderem como é que tudo aconteceu até os dias de hoje, né? Vou colocar hoje aqui porque eu preciso daquele espaço para lá. Hoje, né? Praticamente o ano zero e 8.000 anos, tá? Antes de Cristo. Bom, olha que interessante. Aqui, segundo os próprios historiadores, nós tínhamos 4 milhões de espíritos na Terra, de seres humanos vivendo no planeta Terra. Então é praticamente nada. Tá? Olha, passe 8.000 anos, 8 que chega lá aqui, né? Eu tenho 170 milhões apenas. Então, eu quero que vocês entendam que nesses 8.000 anos, né? O grande pico de chegada de almas vai se dar 3.000 anos antes de Cristo. A partir daqui nós vamos ter um aumento da população. Então a população vinha mais ou menos assim aqui, ó. Quando chega mais ou menos aqui, ela vai ter um pequeno aumento, então ela vai chegar a esse valor no gráfico, tá? No gráfico populacional. Aí, deixa eu até apertar com um X amarelo aqui para poder ficar bem claro para vocês. Né? A minha luz aqui não vai dar. Certo, a minha lousa não vai dar. Peraí, deixa eu fazer aqui embaixo, peraí, senão vai ficar tudo feio o negócio. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer, começar aqui embaixo. Ó. Então, aqui tinha 4 milhões de almas apenas. Aí, eu tenho um período de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, a coisa é mais ou menos assim. Então, a população vai bem fraquinha, pequenos aumentos. Quando chega aqui, ela tem um pequeno aumento, tá? Então, nesse nosso gráfico, aqui é 170 milhões de almas. Aí eu vou dividir isso em duas partes aqui, né? Vou fazer, a escala minha não está tão boa, mas aqui 1.900, aqui 1.000. Então o gráfico, ele vai fazer o seguinte, ele dá uma pequena, ele dá deixa eu mudar a curva, essa curva está muito íngreme. Ele dá uma subida aqui, e aqui, ele dá uma subida aqui. Então, aqui, nós vamos ter o primeiro 1 bilhão de habitantes. Aqui, em 1000, nós temos 400 milhões de habitantes, e o primeiro 1 bi aqui. Então, aqui é hoje. Então, em 100 anos, olha o que vai acontecer em 100 anos, no nosso gráfico. Em 100 anos, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos atingir um pico de praticamente 8 bilhões. Nós estamos quase em torno de 8 bilhões hoje. Tá? Então, este é o gráfico populacional, né, de nosso planeta ao longo desses 8.000 anos. Deixa eu arrumar essa curva aqui. Né? Fica bonitinho o nosso gráfico. Ok? Então, para que vocês entendam que algo muito, muito louco aconteceu nesses 100 anos. Né? E se o gráfico fosse fiel mesmo, aqui na escala logarítmica, nos últimos 50 anos, né, da data limite, que foi o grande pico de subida. Tá? Então,
Você vai falar, Laércio, pô, você está falando de partida do homem, mas está chegando demais. Chegou muito. Muito bem. Esse é o ponto-chave da questão. A gente tem que interpretar esses números com bastante sabedoria, tá? Com bastante sabedoria. Então, essa turma que chegou praticamente aqui, ó, né, nesse período aqui, eles não têm uma ligação com o passado da Terra, com tudo que aconteceu aqui atrás, com as encarnações passadas, com a história do nosso planeta. São bilhões de almas que chegaram na primeira encarnação na Terra, a primeira experiência delas nesse planeta aqui. Por que que aqui ninguém queria vir? Olha o período que tem aqui, ó. Daqui até que são 8.000 anos, ninguém queria vir na Terra. Na Idade Média, muito menos. Mas quando chega nos últimos 100 anos, parece que todo mundo quer vir para a Terra. E nos últimos 50 anos, chegaram 4 bilhões de almas. Olha, 4 em 50 anos. Em 10.000 anos, não chegou um bi. E em apenas 50 anos, chega a 4 bi. Vocês têm que entender isso aí. Isso é uma matemática que não encaixa em esoterismo nenhum. Tá? Não encaixa em budismo, não encaixa em taoísmo, não encaixa em absolutamente cristianismo, em nada na Terra. Essas almas têm que vir de fora do planeta. Então são todas almas extraterrestres. Falar em extraterrestre, né? É uma utopia se você não levar isso em consideração. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Então, nós estamos chegando num ponto que, por perto dessa curva, vai haver uma ruptura. Né? Não é a ruptura. Nós vamos começar a entrar na Era da Luz. A hora que nós chegarmos num período de transição planetária, nós vamos manter este pico aqui por um pouco tempo, né? E depois vai começar a fazer isso aqui. Essa curva vai fazer isso aqui, ó. Até praticamente zerar. Certo? Esse período de tempo aqui, ó, que vai daqui até aqui, ainda é uma incógnita. Certo? Pode demorar 500, 600, 1.000 anos, tá? Mas toda a população do planeta vai embora. Então a grande partida começa praticamente aqui, quando nós estivermos na famosa Era da Luz. Então esse período nós vamos chamar de Era da Luz. A Era da Luz é uma era de partida em massa das almas na Terra. Ok? Então, na verdade, a Era da Luz é uma era onde os espíritos estão vivendo sua última experiência na matéria e depois eles não vão reencarnar mais, eles vão ascensionar. Isso significa que um projeto planetário tende a esvaziar-se totalmente de suas habitações físicas, suas habitações materiais. Tá? Porque todo espírito tem que entender que superfícies de planetas e projetos planetários é uma passagem, é uma experiência do espírito. Não é a sua verdadeira natureza, não é a sua verdadeira morada, e ele não vai existir infinitamente nestas superfícies. Como espírito, perdão, você pode estar visitando a hora que você quiser esses mundos aqui, esses mundos físicos, não tem problema nenhum. Só que você não vai interagir muito com ele, também você não vai ter muito mais interesse em interagir com essa matéria densa. Porque tudo que foi necessário, toda essa experiência você já vivenciou, não tem mais necessidade. Né? Lá no plano astral nós temos cachoeiras, nós temos mares, rios, da mesma forma podemos tomar banho de praia, podemos, né? Tranquilo do outro lado lá também. Então, basicamente, nós vamos viver uma era bastante interessante daqui para frente. Eu vou apagar esse gráfico aqui e depois nós vamos partir para o próximo. Muito bem. Então, agora nós temos que entender esse processo da transição planetária, que é muito importante também.
Ok? Então nós temos um período de tempo aqui, né? Vamos colocar mais ou menos hoje aqui, né? Esse tempo passado que não nos interessa. Aqui nós vamos colocar então a Era das Trevas, que é a que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês entendam que a Era da Luz não começou, não houve o fato ainda. Nós estamos numa preparação, pré-intervenção. Nós estamos numa pré-intervenção. O mundo não sofreu essas mudanças básicas e fundamentais que é necessário para entrar na transição. Esse período fundamental aqui, que vai então na escala de tempo, né? Então nós vamos ter um fato que é, sem dúvida nenhuma, não vou chamar, falar da chegada é um erro, né? Eu acho que nós temos que falar usar um termo correto, que é a manifestação. Entendeu? Então, nesse ponto, tudo vai começar com uma manifestação em massa dos ETs. Isso vai tirar obrigatoriamente o planeta das trevas. Tá? Por uma intervenção do alto. Porque você tem que entender que não existe uma separação real, uma divisão real entre o plano superior e nós aqui. Nós somos uma única unidade. Tá? É realmente sempre necessário essa simbiose entre os seres da luz e nós aqui nas trevas. Sem essa simbiose, né, a vida não teria sentido no planeta Terra. Né? Então, nós somos seres, né, que estávamos em determinadas condições e descemos as trevas desse mundo, vivemos as experiências e sempre sob a supervisão desses irmãos da luz que ficavam do outro lado lá supervisionando a nossa descida, e chegou o momento do fim de tudo isso daqui, do fim dessa experiência e da partida dessa condição. Então, é simplesmente isso. Então, esse ângulo de curvatura aqui, que a gente chama de ângulo θ, dessa reta, que ela pode variar mais tênue ou mais acentuada, quanto maior o ângulo, mais rápido a gente chega na era da luz. E isso vai depender, esse ângulo θ, ele depende muito, né, do comportamento humano após a chegada. Né? Eu vou começar a substituir esse termo da chegada. Viu? Após manifestação dos ETs. Muito bem. Se a humanidade aceitar com facilidade todas essas intervenções, essa chegada, essas manifestações, tanto dos extra como dos intraterrenos, esse θ pode ser muito alto, ou seja, rapidamente a gente chega na era da luz. O lance é o seguinte, se eu tiver um θ maior, né, vocês vão entender o seguinte, ó. Se eu tiver um θ maior, a curva vai ser assim, ó. Ok? Quanto maior o ângulo θ aqui, ó, mais rápido eu chego na era da luz. Ok? Então, esse ângulo vai depender exclusivamente de como a humanidade vai absorver essa experiência, como a humanidade vai reagir. Né? Eu posso entrar na era da luz em 50, 60, 70 anos, ou posso demorar 300, 400 anos para a gente chegar naquele topo. Né? Tudo vai ser como a capacidade da humanidade que está aqui absorver tudo isso. Eu acho que nós temos muitas almas que chegaram nesses últimos 50 anos, que eles vão só dar um clique, esses caras vão entrar numa sintonia e eles vão realmente trabalhar em função dessa nova era, dessa nova construção, desse novo tempo. Né? Entendeu? E nós, né, de onde nós estivermos, tanto aqui encarnado como desencarnado, nós vamos estar trabalhando, né, para a implantação deste novo ciclo planetário. Tá? Porque tanto no plano físico aqui há trabalho, e tanto no plano astral há trabalho também. Porque existem muitos espíritos nas trevas no plano astral,
que não entende absolutamente nada de tudo isso que nós estamos falando. Muitos espíritos vêm assistir a minhas aulas. Eles são trazidos por mentores para assistir a minhas aulas, para ouvir o que eu estou falando. Então, às vezes, a sala fica cheia aqui de espíritos. Né? Fica cheia de espíritos. E são espíritos que vêm para aprender. Sabe? Eles são trazidos para aprender, para ouvir e para entender. Ok? Então, é importante que nós entendamos que nós estamos neste período agora, pré-transição planetária. Nós não entramos nela, tá? O fato que vai, por exemplo, todos vocês notam que nada mudou. O fato de termos ciência, tecnologia, algumas pessoas despertando, mais pessoas despertando, mas o mundo continua o mesmo. Tem que acontecer um fato realmente transformador para dar a partida para a mudança planetária.